Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast especial aqui no COP Internacional 2025 São Paulo Expo, em que a gente tem a oportunidade de estar aqui no centro da feira, literalmente em um estúdio profissional, um aquário, em que a gente tem a oportunidade de entrevistar só fera da segurança pública. Lembrando que recebemos o apoio exclusivo aqui da Axon, da Ubrix e também da Flash Engenharia. Esses dois colegas que estão aqui na minha frente, é a segunda vez que eu entrevistei. No COP passado que a gente fez, eu os conheci, fiquei encantado, se não for a maior, das maiores audiências que a gente teve lá no nosso canal, porque o papo foi muito interessante. Recebo aqui no nosso podcast Eduardo Dione, da Pavê, grande amigo, e aqui dispensa comentário esse garotinho aqui, essa lenda, menino, com essa barba aqui eu até brinco com ele de Papai Noel, né? Segunda vez que a gente se encontra. Até ontem estava brincando, estava falando com ele que assisti e revi a nossa entrevista, né? Tava fazendo algumas coisas e eu gosto de assistir a entrevista, que a gente pega muita coisa que a gente falou, pô, eu fiquei encantado. Muito obrigado pela essa oportunidade de estar aqui conversando mais uma vez com vocês. Muito obrigado, meu irmão. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Eu estou lisonjeado novamente, estar ao lado de dois professores que, como sempre, aprendendo muito, né, nessa rica bancada onde vários outros profissionais da segurança aqui, quem passou e quem ainda por passar, com certeza vai deixar gravado aí um riquíssimo conteúdo para que a gente consiga propagar aí na internet. Vamos para cima, né? Isso aí. Vambora. Não, e uma presença, eu vejo aqui, né? A gente observa aqui que é um ponto também de encontro de amigos, de colegas que ao longo da jornada a gente vai encontrando nas feiras, revê, né? E aqui é uma Disneylândia, né? Com certeza. É como se a gente estivesse num shopping aqui para quem gosta de segurança pública, diversas empresas, né? É o caso daquela que você trabalha, né? Da Pavê, em que a gente tem a oportunidade de encontrar, conhecer, né? Se vislumbrar com toda a tecnologia que a indústria, né? Que essa indústria que investe, ela tem a oferecer para a segurança pública, e é um ponto de encontro, né? De profissionais da segurança pública do Brasil inteiro que vem para São Paulo, né? Para se encontrar. A gente está tendo aqui, em paralelo ao evento, o encontro dos principais órgãos que integram a segurança pública, CNCG, CONCESP, CONCEPC e outras instituições, as guardas municipais, que se encontram aqui para alinhar a estratégia de combate e enfrentamento ao crime organizado, né, Sandro? Com certeza. E eu falei aqui até com um comandante de El Salvador. Estava aí, conversando com ele ali, falamos sobre toda a estratégia que o Bukele utilizou, como é que fizeram aquele encarceramento, né? A integração da força. Sem a sociedade não existiria. Porque tem que existir uma aceitação, né, de norma, de regra, de procedimento, para que a gente possa chegar a uma excelência. Eu acho que eles chegaram num ponto que a gente tem que avaliar bastante. Tem como fazer, só que tem que querer. E eu digo que o delinquente aqui no país, o Loyola, ele tá com audácia muito alta porque não tem punição. A gente está passando por uma dificuldade muito grande. E é por isso que daí vai crescendo outros setores, como a segurança privada. Eu acho que é um gancho muito interessante. Claro. E essa leniência de muitos profissionais, e eu falava aqui com o Fabrício, eu ia falar com o delegado Fabrício, mas o tempo, todo mundo quer falar com a gente, graças a Deus, né? A gente é muito, eu digo que eu sou muito querido também por todos os irmãos que aqui estão. Então a gente não consegue, aqui não para. É aqui, é lá no outro. Nós temos dois podcasts, o Loyola vai num, eu vou no outro. E a gente falando, brigando, né, no sentido figurado, briga por espaço, para poder atender todos os amigos com carinho e atenção. E nós estaremos contigo aqui, Eduardo. A gente agradece a oportunidade para que tu possa externar assim, a tua vivência também junto na força privada. Eu tive uma oportunidade de viver a força pública e viver a força privada, porque eu ainda vivo ambas situações, não somente na parte de capacitação, mas nessa parte de tu poder dar a consultoria a produtos diversos, né? E o Eduardo, nós falamos isso ali no outro evento que estávamos,
há 2 dias atrás. Né? 2 dias. Atrás, na Quarta-feira. SEG Summit, um evento maravilhoso que tu deveria ter passado lá, até eu te liguei de lá. O que acontece, pessoal? Lá é o celeiro da tecnologia. O que tu possa imaginar de tecnologia nós tínhamos lá. Inclusive, os teus apoiadores e patrocinadores estavam lá. Então, assim, ó, muito bacana o trabalho. E o Eduardo lá com excelência, estava lá com o seu stand, mostrando as tecnologias menos letais, mostrando o portfólio de produtos que a Pavei trabalha na Pavei Tech, que ele vai deixar o seu legado na Pavei. Eu vou abrir antes do tempo aqui. Vai lá, estou lisonjeado aí. Entendeu? Esse podcast, Loyola, é a despedida do Eduardo da Pavei. Rapaz. Cara, Histórico, então, podcast. histórico. Porque assim, ó, eu posso dizer o carinho que eu tenho por esse cara. Eles vão sacanear quando eu disser isso, mas é carinho mesmo. Admiração, respeito pelo ser humano que ele é e pelo legado que ele deixou, né? E vai deixar para nós naquele momento dentro da Pavei, né? Mas ele não vai largar o mercado. Não tem como um camarada desse estar longe de nós. E a gente não vai deixar ele em paz, né? Não tem como. Então, fala um pouquinho para nós aí desse novo legado que tu deixou plantado, estruturado na Pavei, e o que isso significou para ti na tua vida, porque eu acho que segurança ela é mais do que ciência. Se não tiver sentimento dentro daquilo que a gente faz, do que executa, não existe. Bom, Sandro, é legal porque tu estavas falando e eu ia criando aqui um cenário na minha cabeça de linha do tempo, né? Colocando cada qual aí na sua gavetinha, na sua caixinha, entendendo todos os movimentos que eu tive o prazer de estar acompanhando dentro do segmento. São 17 anos vestindo uma camisa valiosíssima que é da Pavei. Eu estou saindo da Pavei, mas a Pavei não sai de mim, não tem como sair. É uma história de amor, carinho, trabalho, dedicação muito grande. E quando tu falavas da feira, e essa semana 2 feiras de segurança praticamente acontecendo simultaneamente em São Paulo, eu fiquei recordando aonde no passado nós vínhamos para uma feira que nem feira não era simpósio, porque durava um único dia e tinha ali meia dúzia de expositores. Hoje a gente participa de uma feira de segurança eletrônica onde passa de 150 expositores. Hoje a gente vem para o COP, que é uma feira belíssima, de padrão internacional, e a gente vê um pavilhão cheio de expositores. O que isso traz para o nosso bate-papo? Que hoje o Brasil ele é visto de forma diferente. A gente tem empresas nacionais aqui como a Pavei, e a gente tem hall de empresas internacionais que olham para o Brasil como mercado potencial e começam a agregar mix e produtos para que a gente consiga fazer tanto a segurança pública como a privada de igual para igual, como países que já têm essa valorização em produto, e espero que em profissionais, porque a gente precisa evoluir muito nisso, mas a gente já começa a ver esse movimento aqui. E eu já deixo aqui, né, os meus parabéns os idealizadores do COP. Meu, essa feira ela é fantástica. Ela é fantástica. Olha quanta gente boa a gente vem agregando nessa feira. E é interessante, Eduardo e Sandro, e você sabe muito bem, né? O Sandro aí tá, todas as feiras ele sempre está presente, a gente sabe do esforço que é, né? Poxa. Para estar aqui. E a percepção que eu tenho na minha caminhada, e converso com alguns CEOs, alguns diretores, alguns colegas que trabalham com mídias sociais, é que meio que a gente é considerado um pouquinho o patinho feio das feiras de defesa, as grandes feiras de defesa, meio que deixa a gente assim numa gavetinha, né? E quando a gente vê o COP, né? Tivemos lá em Brasília o ILAB, e vamos ter de novamente o ILAB, você vê uma especialização no campo da segurança. Quando a gente está falando de segurança pública e privada, né? Então, o tamanho dessa feira é a expressão de fato, a segurança, ela está assumindo o lugar que precisa ser assumido nesse mercado, né? E quando tu falasses aí da questão da segurança privada, a gente sabe que segurança pública é dever do Estado, mas é responsabilidade de todos. E essa responsabilidade de todos é que faz sobrevalorizar a questão da segurança privada, que é o todo, que é a sociedade indo atrás de também garantir e assegurar a sua proteção. E o mercado de segurança privada, nós já conversamos isso
nosso bate-papo anterior, né? Como ele é pujante, ele é crescente. Se a gente for contabilizar aí a quantidade de pessoas que atuam no segmento privado, supera das forças públicas, né? E um aparato de segurança e de equipamentos, de câmeras, de monitoramento. A gente vê aí o Smart Sampa, a Muralha Paulista e várias outras polícias que já se servem desse parque de investimento que a própria sociedade, que as empresas que atuam no segmento privado. E essa feira é demonstração disso. E as inúmeras feiras, como vocês citaram aqui, que acontecem pelo Brasil, demonstrando a pujança, né, do setor privado. Com certeza. E eu venho pegar o gancho que tu tá falando dessa evolução, Eduardo e Loyola. O que nós tivemos da criminalidade, como o pessoal cita muito, e eu falei agora há pouco com o Coronel Fioli lá no outro podcast, eu não gosto, eu escrevi um artigo sobre isso, eu não acho que o crime é organizado. Eu acho que a sociedade que é desorganizada. Por isso que a gente deixa com que essa criminalidade tenha essa nomenclatura de organização criminosa. Vácuo, né? Essa vacância, eles ocuparam. Então, o que acontece quando a força de segurança como um todo, quando a gente fala força de segurança, eu quero inserir todos os profissionais de segurança que nós temos. Com certeza. Toda pessoa que coloca a sua vida em risco para proteger a vida de alguém. Por exemplo, norma, regra e procedimento. Nós temos uma menina aqui onde nós estamos que nós temos que mostrar a pulseirinha. Ela está trabalhando. Ela está fazendo uma barreira humana para poder fazer o controle de acesso. Até então só existia isso. Eu gosto muito de fazer isso para provocar a mente. E aqui eu tenho certeza que ele vai lembrar disso. Eu tive a oportunidade, como já falei da outra vez, eu acho que no nosso outro bate-papo, eu fui um dos coordenadores de segurança da Copa do Mundo. Eu era responsável por 12 mil homens, 1.200. Um exército. É muita gente, cara. 12 mil homens. O que acontece? Como é que tu faz isso? Como é que tu faria um controle de acesso dentro do estádio de futebol? Primeira coisa, vai dar fila. Brasileiro, né? Vai dar fila. Pô, a cancela do pedágio, vai dar fila. Tá, como é que tu controla? Norma, procedimento. Aí, não. Educação. Se tu educar um povo, o povo espera. Como é que tu educa um povo para entrar no metrô? Todo mundo se empurra. A entrada pelo lado direito e a saída pelo lado esquerdo. Ninguém valoriza. Eu estou dando alguns insights para você que está nos assistindo, imaginar o que é segurança. Segurança é educação. É a mantenedora da estrutura de uma sociedade educada. Ponto. Ah, mas é repressão. Só vai existir repressão contra mal educado. Educação gera gentileza. Ponto. Tu vai ter o que tu merece. Então, falando nisso, eu quero que o Eduardo reflita de quanto cresceu a Pavei depois da Copa. Olha, Sandro, novamente não tem como a gente, né, relembrar o passado e entender todas as evoluções desse nosso segmento, né, não só o crescimento da Pavei, mas como o segmento da segurança privada como um todo. Hoje, quando eu analiso o anuário da segurança pública, que todo ano ele é publicado, né, e eu vejo ali que ativamente hoje passam de 700 mil vigilantes atuando com vínculo ativo. Dentro da segurança privada é um exército muito grande, é um contingente gigante, né? E quando a gente entende, né, olha a participação ativa, né, desses heróis, porque relembrando o que o Sandro falou, e é algo que eu dissipo sempre ativamente, é que por trás de qualquer um que utiliza um colete, tem um pai e uma mãe de família, que está ali arduamente, né, dando o seu melhor, e muitas vezes nem para se proteger, mas para proteger o próximo. Né, e colocando, às vezes, a sua segurança em segundo plano, porque em primeiro plano vem a segurança da sociedade. Né, então nós temos um efetivo gigante, né, onde que, desde uma portaria, de um controle de acesso, uma entrada de escola, de uma entrada de feira, no transporte das nossas riquezas, nas escoltas dos nossos equipamentos, e todo mundo às vezes faz, pô, mas é só celular, não é equipamento médico. É remédio que precisa chegar ao seu destino final. E por trás de todas essas operações existe a figura do vigilante privado,
colocando ali a sua vida em risco para que esses produtos cheguem e para que a sociedade como um todo não se perca. E quando a gente fala em empresas hoje no Brasil, são mais de 3.000 empresas devidamente cadastradas pela Polícia Federal e certificadas ao uso da sua atividade. Então a gente, graças a Deus, a gente vive uma sociedade brasileira, né, onde diariamente utiliza-se desse serviço, que é um serviço complementar ao serviço de segurança pública, mas muitas vezes a gente não se dá conta, né, desses heróis que estão ali diariamente saindo do seu lar, com chuva, com sol, se deslocando até o seu trabalho e fazendo a segurança da sociedade. E aí eu vou abrir um pouquinho mais essa janela, porque aí entra a polícia, entra a segurança pública federal, estadual, municipal, e eu fico muito feliz porque essa feira, ela traz o senso de colaboração. Nós estávamos na Condor, uma empresa de tecnologia não letal, no Rio de Janeiro, há 2 semanas atrás, fazendo uma imersão sobre os produtos. E quem participou do treinamento? Empresas de segurança privada, Forças de Defesa Federal e Estadual. Todos no mesmo treinamento. Todos recebendo o mesmo preparo, todos recebendo a mesma educação. Se a gente fosse ver isso no passado, jamais ocorreria. Nunca. Jamais. Isso mostra que eventos como esse, pessoas como o Sandro, comunicação com o canal que a gente está tendo, e essa satisfação da comunicação, quanto isso vem mudando o segmento. E nós não fizemos nada sozinhos. É o que está acontecendo aqui do outro lado do vidro aqui que faz tudo isso acontecer. E a gente tem uns eventos, Sandro, que são fantásticos. Nossa. Fantásticos. Fantásticos. Eu vi ontem aqui os organizadores da Shot Fair aqui. Coisa maravilhosa, gente. Pô, Mauro, isso é colaboração, gente. Mauro, né, Simone, sensacional. É pegar o que está dando certo aqui e levar para a próxima feira, porque eu tenho certeza que na próxima feira Sansone e Angélica vão estar lá pegando o que é de melhor para trazer para cima. É grande, todo mundo ganhando, gente. Isso mesmo. É uma A integração. parceria que o COP agora está tendo com o ILAB, que houve esse ano, vai acontecer ano que vem. Estão parceiros, tem um stand aqui do ILAB. Então é justamente isso. E o Eduardo, é interessante também mencionar o seguinte, que a gente sabe como é difícil empreender, né? É muito difícil empreender no Brasil, uma carga tributária elevada, né? Há muito ainda desestímulo ao empreendedor. Quando a gente vê as empresas, né, e a Pavei com certeza é uma delas, que investe uma soma vultuosa de recursos, buscando, seja estar em feiras como essa, viajando para fora para descobrir, para buscar tecnologias, investir no recurso do próprio bolso em tecnologias para ofertar para o mercado. Isso não é fácil, né? É muito difícil para um país como o nosso. E isso precisa ser valorizado. E feiras como essa é a oportunidade, a gente sabe, obviamente, que é muito caro também para a empresa estar aqui. É muito caro. E feiras, a ampliação delas, o próprio Estado também tem obrigação, deveria ter muito mais no sentido de fomentar a participação das empresas, os subsídios, para que elas pudessem estar aqui demonstrando, porque o Estado ganha com isso. Muito. O Estado, ele tem as suas dificuldades burocráticas, né, de estar, de certa forma, direcionando recursos para descobrir tecnologias que propiciam melhor, né, uma melhor entrega da segurança pública. Então, as empresas, elas fazem esse investimento e precisam ser ouvidas, né, pela administração pública. E a gente tem visto que cada vez tem melhorado essa relação entre o público e o privado, né? Você tem observado isso, Eduardo? Com certeza. Posso dar um exemplo que eu acho que isso, a COP, como todo ano, ela vem inovando e ela sai na frente. O ingresso da feira, ele estava liberado. E eu lembro que no nosso último vídeo tinha um comentário lá de um vigilante. E comentem, a gente precisa, por favor, né, do apoio, da participação ativa de vocês. E ele falou assim, pô, mas esse tipo de feira é só para o patrão.
Então eu quero responder para a pessoa que fez esse comentário e tomara que ele ouça, né, Claro, esse de novo. riquíssimo material que a gente está fazendo. Olha o quanto custa para fazer uma feira dessa. Olha o quão de investimento é colocado em mesa para que isso aconteça. E quem conseguiu se cadastrar, Custo zero. custo zero. Então não é pensado só no patrão, é pensado no... Eu convidei várias empresas, pedi para que as empresas replicassem esse convite para os seus, porque feira só é válida quando ela está cheia. Sim. A gente não faz feira para nós, a gente faz para o público. E é o público da polícia, é o público da segurança privada, é o público do guarda municipal, é da Força Federal, Estadual e Municipal. A gente quer ver a casa cheia. Eu manifesto em todas as oportunidades que eu tenho de veículos de comunicação, porque eu sou apaixonado pela segurança privada, né? E eu e o Sandro, a gente falou na Shot Fair, e a gente falou no nosso último podcast de quanto esse segmento ele vem se organizando e dando oportunidade. A gente, depois de quase 10 anos de briga política, a gente teve ao final do ano passado, setembro, a aprovação da lei a 14.967, que ela reformulou uma lei própria do segmento que estava totalmente desatualizada. Defasada. E ela abre um mundo de oportunidade não só para as empresas, mas para quem veste a camisa da empresa, que é o trabalhador. Então invista na segurança privada. O pessoal hoje perde muita oportunidade, mas as empresas estão carentes de bons profissionais. E para que a gente forme um exército de bons profissionais, a gente precisa que as pessoas também invistam nas suas carreiras. A gente tem centros de formação que hoje, para o vigilante ele vir formado, para ele conseguir entregar o seu currículo, ele tem que passar por uma formação, que isso é controlado pela Polícia Federal. E eu visito ativamente esses centros de formação, quero mandar um abraço para todo o centro de formação. E eu vejo assim, ó, o quão esses centros de formação estão preparados de fato para formar esses vigilantes. Mas ali é a base. E depois tem todo um caminho solo daquele profissional para que ele continue treinando, buscando conhecimento, buscando o seu desenvolvimento pessoal. Porque eu tenho um monte de amigo que é dono de empresa e está precisando de um monte de gente boa. Mas essas gente boa eles não estão chegando. Não chega. Sumiram. E o mercado está cada vez mais exigente também, porque veja bem, quando eu morei em Portugal, eu me lembro que eu cheguei a ver alguns anúncios de oferta de emprego para trabalhar como segurança privado e exigiam-se lá 3 idiomas, porque são países, mínimo, né? São países que recebem muitos turistas e o colega precisa ter, né? Então é até dificuldade de você ver um brasileiro arrumar um emprego lá, porque é difícil, né? Infelizmente a gente não tem essa cultura de aprender outros idiomas, né? E cada vez mais o mercado tem exigido, por quê? Porque cada vez mais a inteligência artificial e a tecnologia tem evoluído sobremaneira. Você tem drone, você tem uma série de artefatos que você precisa de um profissional habilitado e conhecedor. E a gente sabe que tecnologia você compra daqui a um ano, daqui a mais um ano já não. Você tem que se aperfeiçoar. E esse profissional, a gente ouve algumas reclamações de colegas, né? Pô, não estou arrumando emprego, pô, tem muito cara formado, né? Mas será que você está se qualificando de maneira adequada, né? Você está conseguindo atender o que o mercado hoje está exigindo? Então, é que eu digo, há uma pujança aí, todo mundo falando de segurança, todo mundo querendo segurança, e as empresas e esses profissionais têm que buscar, né? Você falou, você deve ter, com teu esforço e sabendo, é que nem quando o cara entra lá para a igreja e fica feliz e quer que... Aí ele só fica falando daquilo para todo mundo, para a família, para os amigos, mas ele quer que todo mundo experiencie aquilo que é bom. Isso mesmo. Né? É a mesma coisa, você vem para a feira, você esteve aqui para eu ver de novo. Gente, vem porque vocês vão aprender muito. Poxa, a gente está evoluindo porque a gente está acompanhando, está investindo nas feiras, né? Com certeza. E você vê quantos por cento das pessoas que você convidou vieram de fato. Embora a gente está tendo aqui recorde de visitantes, a feira cheia, né? Boa. E eu vou citar 2 ganhos sensacionais que a gente teve com a lei, que agora a gente está aguardando o decreto e as portarias que vai regulamentar a lei. A segurança eletrônica, que é o monitoramento, ele começa a ser fiscalizado
pela Polícia Federal e eventos sociais e grandes eventos. Eu duvido se existe um país no mundo que faça mais eventos do que o Brasil. De Só de sua festa, né? Meu, a gente vive de festas e eventos o ano inteiro. Eu tenho amigos que têm empresa no Norte e Nordeste que estão precisando de bons profissionais, porque agora a polícia exige que o profissional que faça a segurança seja um agente da segurança privada, e ali dentro ele consegue fazer algumas extensões para aperfeiçoar o seu conhecimento. Os caras estão precisando contratar e não tem gente boa. É verdade. E tem evento no Brasil toda semana e todo final de semana. Quando a gente vem aqui para São Paulo, né, vamos botar uma lupa no estado que a gente está e na cidade que a gente está, eu aposto que esse centro de evento tem feira toda semana e todo final de semana. Todo, sempre lotado. E da entrada, até eu chegar aqui, bom, vamos aumentar um pouquinho esse perímetro, lá do estacionamento, até eu chegar aqui, a gente encontra o quê? Profissional de segurança pública e privada. Sim. Muito emprego. Tem oportunidade, gente. O mercado está precisando de bons profissionais. Sempre. A oportunidade veio. Esse decreto, ele vai organizar a segurança privada para os próximos anos. A pergunta que eu deixo no ar é o seguinte: que tipo de organização você está buscando para que você assuma esses desafios e você construa uma boa carreira? Eduardo, felizmente, né, Sandro? Pô, a Boa. gente tá com Loucurada. tempo aqui, tem várias entrevistas, vocês também têm a agenda de vocês. Espero que essa seja a segunda, não seja a última. A melhor. Porque a gente Isso aí. sempre tem falado e o bom é que nesse bate-papo aqui a gente tem a oportunidade de falar de segurança privada, que eu falo para você. A gente tem uma dificuldade de ter esse bate-papo aqui, de falar de segurança privada, que é importante e é totalmente interligado com segurança pública. Nós dependemos muito da segurança privada. Então, eu gostaria aqui de agradecer aqui a oportunidade de estar junto aqui com o meu grande amigo aí, Barbudão, aqui, fazendo essa entrevista contigo. Obrigado pelo Muito carinho. obrigado, viu, Eduardo, Obrigado. pela presença. E o Sandrão, muito obrigado Tamo também, junto Sandro. sempre. Deixa eu brilhar com você. Eu só quero deixar aqui uma reflexão para os nossos amigos vigilantes. O vigilante quarta série, pessoal, acabou. Entendeu? Polícia também já acabou Acabou. o tempo. Entendeu? Nós temos de estar prontos para a realidade. O mundo mudou. Tudo evoluiu. Evolua. Tá? Continua com a gente, que a gente vai ter muito material bom para vocês. Obrigado, meu irmão. Valeu Isso aí. aí. Obrigadão. Aos meus professores Luciano, Sandro, o meu muito obrigado. Valeu, cara. Obrigado. Que Deus te abençoe na tua nova caminhada e conta A sempre com todos nós, amém. Valeu. Parabéns. E esse foi mais um episódio aqui super especial do podcast Opinião Segura, diretamente do COP Internacional 2025. Lembrando o apoio da Axon, da Flash Engenharia e também da Ubrix. Forte abraço a todos. Força e honra, sempre. Pessoal.